Bom, a aula passada nós vimos Russell, né? Estudamos a fenomenologia. Hoje, um dos discípulos do Russell é o Martin Heidegger. Heidegger, tá? O alemão. Ele nos traz aí um novo contexto da fenomenologia, mas o Heidegger vai ser o precursor do existencialismo. O existencialismo é a parte da filosofia que estuda o homem, a existência humana, o autoconhecimento. Tudo isso ainda não era matéria-prima da filosofia até o final do século XIX. No final do século XIX, junto com Heidegger, vão nascer outros pensadores, inclusive cientistas, como o caso do Freud, que vai utilizar a ideia do existencialismo para poder criar suas teorias. Entre os filósofos existencialistas, nós temos aí Sartre, mas isso é para o futuro. Tá? O Heidegger ele vai trazer a questão da verdade. O que é verdade? Para os fenomenologistas, a verdade está na aparição do ser. Mas o Heidegger, que era discípulo fugiu, do Russell, ele vai trazer uma nova égide para o pensamento do homem inserido no mundo. Então, o que é verdade? A verdade para o Heidegger é a existência humana, porque só o homem é capaz de se reconhecer. Os outros animais todos não têm consciência da própria existência. Nenhum objeto por si só fala, nenhum objeto por si só se conhece. Ai, ai. Só um minutinho. A gente tenta entrar na hora da aula, viu? Depois eu acabo me atrapalhando. Tá dando para me ouvir? Tá vendo os slides? Ouvi. O Heidegger, bom dia. O Heidegger vem trazer então para nós a ideia de existencialismo, né? De o homem sendo não como ser em essência, mas como ser que se lança no mundo, que se conhece, que é perceptível do conhecimento, né? Então a consciência na fenomenologia ela está associada à razão. No existencialismo, não é a consciência o principal fator que busca a essência do homem, mas sim o lançamento dele no mundo. Então, eu estava falando sobre os objetos. Eles por si só, eles não falam, eles não têm capacidade de se conhecer. Eu sempre cito o exemplo de Deus. Quem reconhece Deus no mundo? Qual o único animal que conhece a existência de Deus? Só o ser humano. Eles não vão ver nem o louva a Deus, o louva a Deus louvando Deus. Ai, como eu sou engraçado. Então, nesse quesito, o homem é o único ser capaz de se perceber no tempo, né? Tanto que o tempo não existe para nenhum outro animal. Só o homem é capaz de contar o tempo. Aliás, o tempo é uma invenção do homem, porque o tempo não existe, né? Aí a gente fala assim, nossa, mas as coisas se transformam, elas se deterioram. O tempo existe sim, o tempo passa, né? Mas, na verdade, o tempo é uma invenção humana. Nenhum outro animal reconhece o tempo, né? Então, vamos lá. O homem como ser lançado no mundo. Se atentem para aquilo que eu grifo, tá? Eu grifo para eu não me perder, também para ficar mais fácil para vocês depois estudarem. A verdade estaria no próprio conhecimento que o ser tem em relação ao mundo, uma relação de pertencimento ao mundo. Quando vocês nasceram, vocês têm um microfone aí dando interferência. Quando vocês nasceram, vocês não se conheciam, vocês não sabiam quem eram. Foi necessário todo um aprendizado e o que vocês fizeram foi copiar outro ser humano.
Quando a gente é bebezinho, as pessoas chegam próximos da gente, começam a fazer careta. A careta que o bebê faz é cópia do que os adultos fazem, né? Então, quando vocês foram lançados no mundo, vocês foram lançados sem nenhuma essência. Quer dizer, vocês só vão descobrir quem são de fato a partir do momento que vocês se constroem. Então, esse processo de construção dura a vida inteira, porque vocês nunca estarão prontos. Nós já discutimos isso em outras aulas, quando eu disse que você é capaz de se reconhecer no espaço através da sua consciência, mas ela vai sempre estar se modificando. Todo dia você é uma nova pessoa, todo dia você aprende algo novo. E esse processo de construção não vai acabar nunca, né? Vocês vão levá-lo até o final da vida. A verdade estaria no próprio conhecimento que você tem de pertencimento ao mundo. O seu conhecimento, primeiramente, se situa na vida cotidiana, no dia a dia, né? O homem está na existência, na possibilidade de experimentar o mundo, de escolher, de ser no mundo, de constituir-se como consciência. Assim, o desvelar da verdade condiz com a existência, e nessa existência, o homem é o ente para o qual o que está em jogo é o seu ser. Então, vamos lá. O Heidegger ele traz a ideia de ser e ente, e forma o Dasein, que a gente vai ver. O ente é a sua existência, é você lançado no mundo, né? O ser é a sua essência, né? O seu corpo, a sua capacidade de raciocinar, as suas potencialidades, né, de se tornar algo. Então ele divide o ente e o ser. Tudo bem até aí? O objetivo do pensamento do Heidegger é, segundo o existencialismo de Heidegger, concebido como filosofia do finito, aquilo que pode se acabar a qualquer momento, não é a essência que dá significado à nossa existência, mas ao contrário, é a nossa existência que dá significado à nossa essência. Olha, a nossa essência é o nosso corpo. O que dá significado ao nosso corpo? Aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos. Então, notem, por exemplo, que os seres humanos se comportam de maneira diferente. E isso é influenciado pelo meio do qual ele vive. Então, percebam como é diferente a conta de Facebook de um pedreiro e de um médico. O médico nunca se expõe. Dificilmente ele vai tirar... Bom, há exceções, é lógico, né? Dificilmente ele vai ficar tirando fotinho do prato de comida que ele tem. Ou, chegar na sexta-feira, né, ele jamais vai publicar lá a foto de um latão de Kaiser com um picadinho de mortadela do lado. Isso é uma postura que o médico precisa ter para a própria imagem dele de médico. Ele não pode. Estou dizendo que Kaiser é cerveja de pobre, não, tá? Mas estou querendo dizer o seguinte: ele não vai postar foto de tomando cerveja ou tomando uísque ou ele numa festa com uma taça de vinho na mão. Porque o que se espera do médico é justamente que ele tenha saúde. Ele tem que aparentar, né, ter uma imagem de homem saudável. Diferente do carinha, né, que é lá pedreiro, marceneiro, qualquer coisa parecida. Não tem compromisso nenhum, né, com essas questões. Pelo contrário, muitas vezes ele se acha até lisonjeado de publicar ele com uma lata de cerveja na mão e as pessoas curtirem, né, aquela foto ou qualquer coisa parecida. Porque ele não tem esse comprometimento com a saúde, né? Como eu, né? Eu não tenho rede social, vocês nunca me encontraram em rede social. Eu não tenho justamente porque eu prefiro preservar minha intimidade, eu não quero minha vida exposta. Eu também não quero saber da vida dos outros. Mas vocês sabem que na sociedade atual, as pessoas gostam de mostrar o que elas fazem, né? Se elas viajam, elas jamais deixariam de publicar fotos da viagem para que elas, né, aquilo é quase que um status. Olha só onde eu estou na praia e você está aí trabalhando, né? É bem nesse sentido. O Heidegger vai falar sobre o mundo da técnica. Então,
Vocês já nasceram mexendo em celular? Vocês aprenderam isso. Por que vocês sabem lidar com o celular melhor do que eu? Porque eu não vivi numa época em que aquilo era comum. Então, depois de adulto, eu tive e continuo tendo bastante dificuldade para lidar com tecnologias. Vocês nasceram num mundo inserido em tecnologia. Então, vocês só aprenderam a técnica, aliás, várias técnicas, né, da mais simples, da mais grotesca até a mais avançada, justamente porque vocês vivem numa época em que tecnologias estão, né, ao nosso favor ou contra nós. Né? Então, quando você se lança no mundo, você não conhece nenhum termo técnico. Você só vai descobrir isso com o passar do tempo. Aqui, esse esquema mostra que o ser está lançado no mundo. Então, ele se torna um ser no mundo. Esse ser tem significado e significância. Esse ser no mundo está inserido no tempo, né? Em seu tempo, ou seja, no modo em que a sociedade vive, né, em determinada época. Esse tempo está intimamente ligado ao ser. Né? Então, esse ciclo todo que o Heidegger traz é chamado de Dasein, ou coisa em alemão. Ele trata, já que a gente está falando de existencialismo, um tema que nós já vimos em Kierkegaard. Ele fala da angústia. Né? Só que ele traz uma nova versão para a angústia. Angústia, para o Kierkegaard, é a ideia de que toda ação humana era angústia. Mas existem outros fatores que o Heidegger vai se apropriar para poder mostrar de onde vem a angústia. A angústia de viver na nossa época contemporânea está relacionada ao quanto nós nos dissolvemos em atitudes que são impessoais. Uma briga, por exemplo, ela é algo absolutamente impessoal, porque ela fere uma outra pessoa. Eu coloquei alguns slides aqui. Uma discussão, né, de pai e filho, isso nos traz angústia, e todos nós já discutimos com alguém. O não olhar para um mendigo, né, na rua, perder nosso tempo lavando o carro no final de semana, que tipo de benefício isso pode trazer? Né? Ah, sim, o carro eu vou ter satisfação em ver o carro brilhando, impecável, né? Mas isso dura pouco tempo. Logo você se acostuma com o carro e vai se sujar de novo, né? Tal como limpar uma casa. Não que a gente não tenha que limpar a casa, mas as pessoas que são neuróticas, desenvolvem esse tipo de neurose, né, de ter que ter a casa o tempo inteiro arrumada, o tempo inteiro limpa, elas perdem muito tempo na vida naquilo que vai levá-las à angústia. Qual é a angústia de quem limpa a casa? Vê-la suja no outro dia, ter que limpar de novo. Né? Então, essa satisfação são satisfações fluídicas, né, que a gente fala, e duram pouco tempo. Né? O quanto nós somos, a angústia também nos mostra o quanto somos absorvidos pelas banalidades do cotidiano. Nós vivemos numa banalidade no mundo capitalista que é o consumismo. A primeira coisa que nos causa angústia, porque nós trabalhamos cada vez mais para ter cada vez menos. E por mais que a gente viva uma vida consumista, onde a gente almeja cada vez ter mais, cada vez ser mais, isso não completa a nossa vida. E de fato, pessoal, vocês vão descobrir um dia, mesmo quando vocês ganharem bastante dinheiro, que ele não compra de fato a felicidade. E se ele consegue comprar a felicidade, é uma felicidade momentânea. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de banalidade do cotidiano. Né? O consumismo, as redes sociais, a televisão, né? A bebida. Nós somos inseridos numa sociedade alcoolista, onde as pessoas fazem questão de mostrar que elas podem beber ou quanto elas bebem. Né? É uma sociedade inserida na ideia de que o alcoolismo é algo normal,
Começa na adolescência e na vida adulta serve para mostrar alívio, né, conforto diante da angústia que é a nossa existência. E o trabalho em si, né, que desde a Idade Média é considerado algo angustiante. Lembrando que na Idade Média o homem trabalhava no seu tempo, ele não contava horas, ele sabia que ele tinha uma obrigação a cumprir. Então ele cumpria aquela obrigação na hora que ele quisesse. Né? Se a função de um camponês era ceifar a plantação, ele fazia aquilo no tempo certo. Então as pessoas iam trabalhar pela manhã e no comecinho da tarde elas voltavam para suas casas. Nós não fazemos isso. Nós trabalhamos, fazemos questão de trabalhar o dia todo. Uma das formulações novas, né, do mundo contemporâneo que tenta acabar com essa angústia são os empregos onde as pessoas podem trabalhar em casa. Um escritor, por exemplo, se ele não tem compromisso em entregar a sua obra, ele escreve quando ele quer. Né? Ele se tranca no seu apartamento, no seu mundo, e ali ele passa a escrever. Eu agora, eu não estou na sala de aula, eu não tive que me deslocar de casa, eu estou na minha comodidade, eu posso ir à geladeira, pegar o que eu quero na hora que eu quero, né? Então, eu também estou na minha comodidade, né, da existência. Vocês sabem que existem trabalhos, como por exemplo, pessoas que trabalham para a Apple e para o Google, são pessoas que podem trabalhar em casa, elas cumprem menos horas de trabalho, elas têm que cumprir uma função. E aquela função pode ser feita em qualquer lugar, a pessoa pode viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Essa é uma das alternativas, né, para a gente conseguir vivenciar e se afastar, de certa forma, da angústia da contemporaneidade. Enquanto a gente se anula, né, se aliena diante do mundo das outras pessoas. É muito comum as pessoas, principalmente em relacionamento amoroso, conseguir se anular para poder se ajustar ao outro. Se anular no sentido de que ela deixa de viver. Quantos são os casais que não têm amigos justamente para não haver clima de ciúme? Né? E geralmente sempre existe um que é mais ciumento que o outro, um que vai ter mais uma noção de pertencimento ao outro, e faz com que o outro se anule, né? Com que ele não se sinta confortável na relação. Agora, Duda, enfim, é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Não. Gostaram muito da aula? Aposto que mudou muito a vida de vocês. Vou parar a gravação aqui.